Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Casulo. Hoje teremos Rafael Oliveira, sócio e fundador da Bilids. Boa. Tudo bom, Vlad? Tudo jóia. Prazer estar aqui, fazendo parte desse novo projeto teu e da Casulo. A gente já se conhece há um bom tempo, né? E para mim é um prazer muito grande, mais uma vez, poder contribuir num projeto teu. Legal, Rafa. Você sabe que o motivo que você está aqui hoje é porque a gente está gravando vários episódios onde eu estou trazendo pessoas que foram importantes na minha vida, na construção da pessoa que eu sou hoje e da minha jornada profissional, né? E você é uma dessas pessoas que passou na vida e que contribuiu e que me abriu os olhos para várias outras coisas, né? Principalmente na parte de contratação. Então eu aprendi a começar a contratar bem quando tivemos a oportunidade de trabalhar junto. E eu queria contar hoje aqui como que essa história aconteceu, né? Como que a gente chegou a trabalhar junto, quando a gente começou a trabalhar, como que a gente se conheceu. Mas antes disso, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua jornada. Quem é o Rafael Oliveira? Como você chegou nessa posição que você está hoje? E possivelmente, se puder citar o nome das pessoas que também te ajudaram a construir esse perfil, essa pessoa, esse personagem que você é hoje, né? Porque a gente às vezes observa muito e tem o Rafael que posta nas redes sociais, tem o Rafael do LinkedIn, né? Mas tem o Rafael da família, do ciclo das amizades, dos bares, mas quem é o Rafael de verdade, né? Então a ideia dessa nossa conversa é a gente mostrar um pouco de quem somos e de como alguns exemplos podem influenciar pessoas, né? Sempre com o objetivo, as pessoas que a gente está falando em casa, o objetivo da Casulo é falar basicamente com o jovem e também com os pequenos empreendedores, né? Então, vamos começar lá, Rafa. Legal. Palavra sua. Como que você entrou nesse mercado de publicidade? Essa é a minha primeira pergunta, né? Vamos começar por aí, se você puder. Pô, show de bola. Eu tenho um enorme prazer de poder contar a minha história e ter espaço para isso. Acho que a minha história ela é bastante inspiradora, porque eu nunca fui um cara assim absurdamente estudioso e que foi atrás de muita teoria e querer fazer milhões de cursos para ser o cara que vai falar e dar palestra. Esse nunca foi o meu perfil. O meu perfil sempre foi aquele cara de pôr a mão na massa e fazer e entender como é o processo do início ao fim. E eu acho que a minha história ela é muito isso, né? Eu acho que alguém que quer alguma coisa, ele vai atrás e conquista aquele negócio. Então, eu, quando estava próximo de fazer vestibular, etc e tal, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu sabia que era alguma coisa relacionada à comunicação. Eu gosto muito de futebol, por exemplo, e eu achava que poderia ser algo voltado a jornalismo e tal. Mas quando eu, no vestibular, tomei pau na redação, achei que jornalismo não fosse o meu forte. Também tinha boatos de que jornalismo não ia ser mais como fala? Uma profissão mesmo, sabe? Qualquer pessoa poderia ser jornalista, né? Não precisaria do diploma de jornalista, né? Exatamente, ninguém precisaria mais ter diploma para poder exercer essa função, então eu achei melhor olhar outros canais e publicidade foi que quando eu visitei alguns lugares, né, me chamou a atenção. Então eu tomei a decisão de estudar publicidade, estudei na FAAP. Eu também sempre gostei de teatro, então eu era um cara envolvido no teatro da igreja que eu frequentava, que era uma igreja batista. E uma vez, fazendo um teatro, que era uma espécie de um monólogo, no final dessa ação lá, um cara chamado Fabiano Campagnoli veio falar comigo, falou, cara, você é um cara diferente e tal, eu gostei muito, o teatro que você fez tocou muito meu coração,
E eu queria saber o que você faz e tudo mais. Eu invisto em pessoas que têm talento e tal. Eu trabalho no mercado de publicidade. Eu falei, pô, legal, tô fazendo publicidade e tal. E ele me deixou um cartão. Esse cartão era de uma empresa chamada Ad Business. A Ad Business, ela era uma empresa que eu acho que tinha uma sacada muito legal, que percebeu que a internet seria algo muito grande e começou a oferecer para as grandes agências de publicidade a possibilidade de construção de um departamento focado em mídia online. Então, basicamente, ele falava assim para a agência: eu construo o departamento para você, em contrapartida, você, como agência de publicidade, pega o dinheiro, investe nas minhas outras empresas, nos meus canais de comunicação, nas minhas empresas de ad server e por aí vai. Isso deu muito certo. Eu não fazia a menor ideia do que era isso e tudo mais. Falei para ele, vamos conversar. E quando deu no segundo semestre, eu liguei para ele e ele me arrumou um emprego na McCann Erickson, que era a maior agência de publicidade, e talvez seja hoje ainda, hoje já não como esse nome, mas hoje W McCann, junto com Washington Oliveto e tal. E eu fui trabalhar lá. E é engraçado que no dia que eu cheguei lá, eu nem sabia ligar o computador, eu não tinha e-mail, eu não sabia mexer no Excel, eu não sabia mexer no PowerPoint, eu não sabia absolutamente nada sobre internet. E eu percebi naquele momento, cara, que se eu não fizesse alguma coisa, provavelmente eles perceberiam que eu não sabia nada. E me demitiriam e eu perderia talvez a chance da minha vida. Então eu, nesse dia maluco, eu subindo a rua da McCann, que é a Loefgren, né? Hoje não é mais, mas antigamente era. Na Loefgren, eu vi uma escola de computação dessas de bairro. Uhum. E eu entrei lá e falei, cara, eu arrumei um emprego dos sonhos de qualquer estudante. Só que eu não sei nada sobre aquilo. Então eu preciso de um curso rápido aí. Aí o cara começou a me apresentar cursos de 6 meses, 1 ano. Eu falei, irmão, você não tá entendendo, cara. É assim, imagina que você arrumou uma vaga para trabalhar num lugar que é o maior do mundo e você não sabe nada. Eu preciso de um curso de 2 semanas, cara. Assim, um intensivo de 3 horas, das 6 da manhã até as 9 da manhã, que é o horário que eu entro lá. E você precisa me fazer mexer no Excel, mexer no PowerPoint, enfim. Uhum. O cara ficou me olhando assim, que cara maluco. Só que uma mulher passou atrás e escutou essa conversa. E era a professora. Ela falou assim, eu atendo ele. Ela construiu lá um módulo para mim e falou o preço. Eu tive que depois falar pro meu pai para me ajudar a pagar isso, etc e tal. Mas deu certo. E a mulher me ensinou. Depois de 2 semanas eu sabia fazer pivot table, eu sabia fazer uma apresentação de PowerPoint, e as pessoas do meu trabalho não perceberam que eu era um completo analfabeto tecnológico, exatamente. E tanto deu certo que eu fiquei na McCann por 7 anos, de 2003, quando a internet estava começando, até 2009. Não sei se isso tudo dá 7 anos, mas de 2003 a 2009. Uhum. 6 anos. Porque entre você entrar e tal, sim, dá quase 7. E nesse período, cara, foi muito legal que o meu desafio era convencer os clientes... Só um parênteses, vamos deixar claro que você está falando que a internet estava começando. Uhum. Ela estava... a internet, ela estava se desenvolvendo, até deixar isso legal, porque a banda larga começou basicamente em 2000, Exato. 2001. Então é aí que... E era algo muito caro e inacessível para a maioria das pessoas. Normalmente as empresas tinham. Exatamente. Né? As pessoas não tinham computador em casa, não era algo comum, né? E eu tinha que sentar com um cliente e dizer que a internet era importante. Computador em casa, cara. Meu primeiro emprego de estágio que eu fiz na Volkswagen, na parte de ciências da computação. Na verdade não, era processamento de dados, que era estágio do meu colegial ainda. Eu não tinha um computador, eu fazia estágio de processamento de dados e a gente tinha um computador compartilhado, cara. Olha que louco, isso em 94. Muito louco. Na McCann eu tive um apoio de 2 grandes pessoas que para mim foram os meus grandes mestres, vamos dizer assim, na
na parte de publicidade digital, que é o Wagner Cojo, e o Felipe Campos. O Felipe Campos hoje é um executivo alto do Google, trabalhou no Waze, enfim. Uhum. Os dois são meus padrinhos de casamento também. Legal. Enfim, na Macan a gente tinha o desafio de convencer grandes marcas a começar a investir em internet, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que a maioria desses clientes que eu vou citar agora foram convencidos por mim a começarem a investir na internet. Então, por exemplo, a Mastercard, o Santander, Coca-Cola, Sprite, General Motors, enfim, vários caras que tipo só tinham aquela cultura de TV, rádio, revista, começaram devagarzinho a fazer investimentos maiores em publicidade. E no último ano eu geri no ano algo em torno de 80 milhões de reais de investimento de mídia em publicidade na internet. O que é números bastante expressivos. Talvez hoje não, mas na época era bastante coisa. A publicidade era bem diferente do que é hoje, não tinha tanta coisa automatizada assim, né? IA e por aí vai. Nem em tantas plataformas de você comprar mídia de forma programática, era tudo muito manual e artesanal, né? Você tinha que ligar para o site, falar, quero anunciar aí, ligava para outro site, quero anunciar aí. Cada site tinha o seu departamento onde você comprava os espaços, né? Exatamente. E eles sempre me elogiaram por ser um cara que compreendia muito o papel da publicidade junto com o combinado das outras mídias, né? A maioria das... E eu tentei sempre mostrar o valor disso para o cliente, né? Eu me incomodava em entregar um relatório para o cara dizendo assim, olha, você teve tantas impressões e tantos cliques e tal, aquilo, tá bom, mas e aí? Atribuição não é isso, né? É tão complexa a atribuição. Hoje, com toda a tecnologia que existe, é difícil você fazer a atribuição correta? Sim, mas hoje a internet talvez seja o meio mais fácil de você conseguir de fato comprovar resultado. Sem dúvida. Hoje você faz uma campanha lá na televisão e você sabe que talvez isso impactou alguma coisa nas vendas, mas você precisa fazer pesquisas tipo como que minha marca cresceu hoje você a publicidade loucura. Que é feita na televisão você mede na internet na sequência, porque você vê a publicidade vai online e você já vê o desdobramento online na sequência já, né? É isso aí. E assim, o momento que eu trabalhei na Macan foi muito legal, mas me transformou num cara com um ego bastante grande, porque eu cuidava de clientes enormes, sentava numa cadeira altamente requisitada. Eu era paparicado por todas as pessoas do mercado, porque todo mundo queria a minha atenção para receber investimentos de clientes que eu era naquela época o planejador, e isso meio que subiu um pouco a minha cabeça, né? E quando eu saí da Macan, eu fiquei bem chateado, até porque foi um jeito meio esquisito, mas logo arrumei um trabalho numa empresa que tinha me ligado para fazer um freela. Era a iThink, liderada pelo Marcelo Tripoli e o Carlos Borges. Eu fui cuidar de uma conta que é a Vivo, telefônica na época. Eles tinham vendido lá um plano de mídia, e como eles eram produtora na época, eles não tinham conhecimento de como fazer um plano de mídia, etc e tal, apesar de ter vendido esse sonho para o cliente. Então eu fui resolver isso para eles como freela. Só que eles gostaram tanto do meu trabalho que eles falaram, cara, fica aí, acho que você é o cara que a gente precisa. E foi bem legal na iThink, né, que hoje é Sapien Nitro, eles foram vendidos para esse grupo. Eu meio que voltei tudo para trás, assim, porque
razão social da iThink na época era processamento de dados. Uhum. Nem era uma agência de publicidade mesmo, então tive que entender como funcionava isso, como colocar na razão social um KNAI que seja compatível para comprar mídia e tudo mais. E foi um tempo onde a gente trabalhou muito concorrências. E eu não tinha aquele dia a dia de ficar planejando mídia. Eu, na verdade, tinha que ser comercial, né? Para vender o sonho, um plano para um cliente, etc e tal. E aí, a gente chegou a ganhar contas, mas nesse momento em que eu estava muito bem na iThink, eu recebi uma proposta para lançar a Privalha no Brasil numa agência de publicidade que tinha sede em Barcelona. E eu fiquei super deslumbrado com aquilo de viajar para Barcelona, ficar 40 dias lá entendendo o cliente, depois voltar para o Brasil e começar a operar com esse cliente e tudo mais. Trabalhei junto com o Tomás Penido, que também é um cara grande do mercado, nesse job. Mas era assim, cara, é uma agência que a gente também teve que começar do zero. A gente trouxe o nome Eloria pro Brasil, mas não tinha escritório direito, não tinha estrutura, não tinha nada. A gente teve que desenvolver tudo. E também a gente achou que teria um tempo de migração entre o que eles faziam na Europa pro Brasil para efetivamente passar o bastão pro Brasil. Só que quando a gente percebeu que a gente teria que pagar a mídia por aqui e que os impostos eram altíssimos quando você comprava em veículos estrangeiros, a gente teve que fazer assim e transformar tudo que era feito de fora para os canais aqui de dentro. E aí a gente começou a fazer várias abordagens para construir a Privalha no Brasil. Uma das empresas que a gente acabou contactando foi a EdLead, que você era o presidente, sócio brasileiro, enfim. Cara, e é bacana que a nossa história começou nessa parte da Privalha, ela começou um pouco antes. Porque eu lembro que teve uma entidade ligada ao governo da Catalunha que entrou em contato comigo, falando, tem uma empresa que vai se estabelecer no Brasil e ela está entrevistando algumas pessoas e a gente gostaria de te entrevistar. E eu fiz a entrevista com essa entidade e depois eu fui encaminhada para o pessoal da Privalha. Então eu conheci lá o Luca Carni e o José Manuel. Sim, fiz a entrevista com os dois, que são os dois fundadores da Privalha, né? Acho que hoje eles nem estão mais na empresa, que a empresa foi vendida. E eu fiz a entrevista com eles. Foi muito legal a conversa. A gente foi evoluindo e ficou entre dois finalistas. E eu não fui o escolhido para ser o country manager da Privalha aqui no Brasil, né? Foi escolhido uma outra pessoa que já tinha uma experiência bem maior que a minha. E o mais engraçado... Acho que foi o Shinohara, não é? Foi o Shinohara, exatamente. E grande profissional. E o feedback que eu recebi do José Manuel, porque toda vez que ele vinha ao Brasil, a gente saía para conversar, né? Ele falou, poxa, você não foi escolhido porque você não tinha conhecimento em lead, na parte de lead generation, né? E isso foi muito louco, porque logo na sequência, questão de 2 meses, eu me tornei sócio de uma empresa francesa, que na época chamava EdLead e agora chama Notify, que era justamente uma empresa de lead generation, né? Então, foi engraçado porque, eu vou deixar você terminar, mas 1 ano depois, eu já sócio da EdLead, visitei eles em Barcelona com o nosso sócio local, na época que chamava Henri Noel, para falar assim, eu sou sócio de uma empresa de lead. E eles viraram clientes nossos em Barcelona, né? Aqui no Brasil não, porque eles trabalhavam justamente com a Eloria. E aí foi aí que a gente começou a conversar, né? Porque coincidentemente, essa que é a parte engraçada, Rafa, quando as nossas histórias começam a se cruzar. A gente estava no mesmo prédio. Lembra? Lá na Vila Olímpia. O nosso primeiro escritório foi no mesmo prédio. E você que veio me procurar falando, poxa, vamos fazer alguma coisa, né? Então o que aconteceu com a Privalha foi um trabalho assim que eu não tinha claramente a experiência,
eu era muito focado em todas as ações, focadas muito em branding, construção de marca, enfim, uma veiculação para ajudar o que faziam-se no offline, né? Projetos especiais de conteúdo e coisas assim. Uhum. Mas eu nunca tinha tido uma experiência de geração de lead e venda na ponta, né? Uhum. E para mim, começar esse lance na Privalha foi o grande pulo do gato, porque hoje eu tô nesse mercado até hoje, né? De aquisição e venda para os meus clientes, né? E aí, com a Privalha, a gente construiu um case sensacional. Hoje, a Privalha ainda é o líder do mercado brasileiro nesse segmento de outlet, etc. A gente captou quase 7 milhões de usuários para eles em 2 anos e meio de trabalho. O que foi legal e o que foi um pouco frustrante para mim, né? Como antes eu trabalhava com múltiplos clientes, então eu sentava, conversava com a Mastercard, depois sentava, falava com a Intel, depois sentava, falava com a Coca-Cola, a Microsoft, a HP, foram clientes que eu atendi ao longo da minha carreira. Na Eloria eu trabalhava só com a Privalha e isso me deixava assim meio que quase míope, né, olhando para os números, e me deixou ali preso naquela bolha, né? E aí, como que a gente gerava, né? A gente oferecia essa campanha para parceiros de mídia só que a campanha, ela começava muito bem e acabava decaindo, porque os canais têm audiências limitadas, exato. E aí a gente tinha que buscar outros e outros e outros. E aí os parceiros diziam para mim, cara, você não tem outra campanha dessa e tal? E eu falava pros meus sócios, pros meus partners da Eloria, cara, a gente precisa de outros clientes. A gente está hoje focado só num cliente. Se esse cliente fala assim, não, agora eu vou internacionalizar o serviço e obrigado, um abraço. O que acontece com a gente? A gente vai quebrar. Foi um pouco isso que aconteceu. Mas eu já estava preparado para esse movimento. Eu construí a iBrands, que era uma empresa que justamente ia buscar outras campanhas e a gente construía uma relação com parceiros de e-mail. Então imagina que uma empresa tinha uma base de e-mail, não sabia como monetizar, eu falava, cara, conecta a sua base aqui que eu vou buscar campanhas para você. E assim a gente fez com vários parceiros. E a iBrands estava super bem no mercado. Eu tinha um acordo com os espanhóis que a Eloria não estava muito bem porque a Privalha tinha parado. E a iBrands estava bem, estava faturando legal. Eu já tinha alguns clientes interessantes aqui. Eu tinha um acordo com eles que não podia misturar os caixas, por exemplo. E numa oportunidade eles acabaram fazendo isso e misturaram os caixas. E eu falei, cara, eu não quero fazer parte de uma empresa deficitária. Eu criei uma empresa super saudável. Enfim, nesse momento, aquele ego que eu falei pra você que eu tinha construído, ele foi mais forte. Voltou. Eu falei pra eles, não, eu falava, cara, eu sou um puta cara, eu sou um profissional fudido. Quem são esses espanhóis aí e tal? E eu mandei eles pra aquele lugar. E falei, fica com tudo aí, eu tô fora, tchau, amanhã eu arrumo um emprego no melhor lugar do mundo, porque eu sou pica, sou foda, e pronto. Chutei tudo e saí. Só que aí foi o primeiro grande lance, né, cara? Quando chutei tudo e saí, achando que eu era o melhor cara do mundo e que todo mundo ia querer me empregar, não foi assim que aconteceu. Eu sabia muito, eu tinha muito conhecimento, e quando eu fazia as entrevistas para trabalhar nas agências por aí, as pessoas ficavam assustadas com a quantidade de coisas que eu sabia e, por vezes, ficavam com receio de, vou contratar esse cara aqui vai tomar o meu lugar, vai me engolir, alguma coisa assim. E foi muito complicado essa época para mim, porque eu também tentei
tentei fazer um negócio sozinho e eu percebi que quando você tá por trás de uma instituição real, que te dá todo um suporte para dizer eu sou o Rafael Oliveira da empresa tal, isso te dá uma conotação totalmente distinta de que eu sou o Rafael Oliveira do Ipiranga, né? Então eu percebi muito isso mudou o meu ego, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, entendeu? Eu acho que você precisa, a partir desse momento em que você tem esse tapa na cara de dizer, peraí, cara, você tava surfando a onda do ego da empresa que é gigantesca e que você, by the way, senta numa cadeira. Uhum. Era a cadeira que era famosa, não era eu, né? Mas só aí que surgem as oportunidades, Rafa. Exato. Porque me lembro bem que a gente estava com uma relação já de alguns anos, a empresa, a EdLead, trabalhava em parceria com você em vários projetos. A gente acabou aprendendo. A EdLead, ela fazia. A gente atendia vários clientes, né? Então a gente tinha uma capacidade um pouco diferente da Eloria, porque. E é o que você fala. Era totalmente diferente eu visitar os clientes falando assim: ó, eu sou o Vladimir da EdLead, uma empresa francesa. Exato. Então as portas se abriam. Aqui no Brasil tem muito disso, das portas se abrir mais fácil quando tem um branding de fora. E de certa forma faz um pouco sentido porque a gente tinha experiência de trabalhar lá com várias marcas de luxo, várias marcas francesas. Aqui o mercado de aquisição de clientes estava começando. Então, quando você já vem com uma bagagem, você já vem com uma experiência, as portas são mais fáceis de serem abertas, né? Mas só que isso não quer dizer que é sucesso garantido, porque durante esse período de EdLead, a gente acabou incubando várias outras empresas também francesas. E a gente se deparou com grandes concorrentes no mercado que já estavam, empresas brasileiras, já tinha aquele mercado ocupado, né? No caso da Cadastra, por exemplo, quando eu trouxe a Labellium para o Brasil, a Cadastra a gente se deparava com ele em todos os cantos. E eles já estavam consolidados e hoje são gigantes, né? Então esse foi até um dos motivos pelo qual eu vendi minha participação da Labellium 3 anos depois que ela estava rodando no Brasil. Mas outras experiências foram muito boas, né? Por exemplo, a nossa capacidade que a EdLead tinha de penetração de clientes fez com que nós pudéssemos trazer o app grátis. E é aí que você entra nessa história comigo. Quando o meu sócio falou, ó, Vlad, nós vamos investir no app grátis, a gente vai levar o app grátis para o Brasil, né? Para quem não sabe, o app grátis nos anos 2012, 13, foi uma grande ferramenta de divulgação de aplicativos, né? Então, o conceito do aplicativo era fantástico e tal, e a gente estava trabalhando, a gente recebeu um investimento forte na França, e foi aí que falou assim, poxa, a gente precisa criar um time no Brasil especialista. E aí que entrou a nossa relação, o nosso namoro. Por quê? Porque você tinha uma experiência muito grande nessa parte de mídia, mas a parte de aplicativos para todos nós era meio que novidade. E aí que eu queria que você compartilhasse essa experiência, porque para mim você foi a primeira grande contratação que eu fiz na minha vida. Entendeu? Com pessoa de experiência, porque até então todas as pessoas que eu tinha nas minhas empresas eram pessoas ótimas, competentes, mas que vinham de mercados muito diferentes. Então elas eram treinadas no mercado digital. Então eu trazia uma pessoa que era muito boa, a Maybe, tinha acabado de voltar da Austrália, foi treinada, hoje está posicionada aí muito bem em grandes empresas. A gente teve a capacidade de treinar pessoas. O Nicolas começou a trabalhar comigo com 17 anos, hoje tem a própria empresa dele de lead generation e de lançamento de produtos. E você não, você foi o cara que eu já veio treinado. Porque as pessoas falam assim, mas já vem com vícios. Não, foi uma experiência bacana. Eu queria que você compartilhasse a sua visão de ter participado dessa empreitada aí com a gente. É muito legal essa parte da minha carreira, ter trabalhado com você. E acho que, não sei nem se eu já te falei, mas eu tinha saído lá dos espanhóis, como eu falei, do business da Privalha e da Eloria. Chutei tudo, né? Tentei várias coisas que não deram certo. E aí eu fui trabalhar numa empresa
que o Wagner Kojo lá da Macan trabalhava, conhecia o meu trabalho, falou, cara, me ajuda aqui que aqui pra mim também tá difícil, eu preciso construir coisas e eu não consigo ter respaldo, etc e tal. Mas ele falou assim, cara, eu posso te pagar isso aqui. E era, sei lá, 4 vezes, 5 vezes menos do que eu já ganhava. Uhum. Mas eu não tava assim, então não tava conseguindo encontrar nada assim, então eu falei, cara, partiu, vamos. Uhum. Eu voltei pra trás, né? 4, 5 vezes o que eu ganhava. E comecei a trabalhar no IDG. O IDG, ele organizava, assim, o IDG era um site que tinha múltiplos sites de tecnologia embaixo, né? Uhum. O IDG Now, que era do UOL, embaixo do UOL, e tinham várias revistas, né? A revista CIO, revista de TI, etc e tal. Beleza. A gente tinha que vender publicidade para esses sites. Eu e o Kojo vendemos muito bem. E foi assim que eu construí parte da minha remuneração enquanto eu estava lá. E eles tinham o Digital Age, que era um evento... E eu não tinha responsabilidade nenhuma com o Digital Age, assim, comercialmente falando, né? Eu sabia que era um evento que a empresa organizava e era muito famoso, né? E a gente foi... E eu tinha que vender, eu vi que os caras tinham que vender stand ali. E aí eu falei, cara, vou vender um stand pra um cara que tá aqui na rua. Porque o IDG também era na Rua do Rossi. E aí eu bati lá e falei, cara, ó, tem esse stand aqui, é um baita evento, você não quer pôr a Ad Lead lá e tal? E você falou pra mim, não, a Ad Lead talvez não, mas a gente tá trazendo pro Brasil o app grátis. E você me explicou naquele momento o que era o app grátis. Uhum. E eu achei sensacional o que era o produto. E te convenci a fazer o stand. Você foi lá, comprou o stand, era patrocinador, e por eu ter vendido o stand pra você e sendo seu amigo também, Eu lembro que você ficou lá no stand. queria que você tivesse resultado. Eu falei, cara, eu vou ajudar esse cara aqui nesse stand. E fiquei lá vendendo o app grátis pra todo mundo. Né? Falei, cara, o app grátis é demais, o app grátis isso, o app grátis aquilo, você impulsiona e tal. E você ficou assim, mano, esse cara tá vendendo bem pra cacete o app grátis, meu. Aí você não quer ser o diretor comercial do app grátis no Brasil? Aí eu falei, pô, mano, eu tô ganhando mal pra cacete aqui. Eu acho que essa pode ser a minha oportunidade. Uhum. Eu até tinha recebido uma puta proposta pra voltar pra agência de publicidade, pra ser diretor de mídia de novo em agência. Mas eu abracei o empreendedorismo, vamos dizer assim, que era lançar o app grátis no Brasil. E aí teve mais um episódio bem engraçado, que foi... Eu não falava tão bem inglês assim, a gente ia ter que fazer o treinamento em Paris, lá na França, com pessoas do mundo todo. E eu te falei, cara, assim, ó, eu conheço muita gente no mercado brasileiro, eu acho que eu vou conseguir vender o app grátis do Brasil. E com relação a esse treinamento aí, vai ser tudo em inglês, eu sei lá se vou conseguir. Aí você falou, não, fica tranquilo, eu vou com você. E vai dar tudo certo. Aí eu fiquei bem tranquilo. Faltava 2 dias pro treinamento. A sua esposa teve um problema, ficou internada, alguma coisa assim. E você não pôde ir, eu tive que pegar aquele avião e ir sozinho pra Paris. E eu fui lendo o dicionário. Mas deu tudo certo no final. No final eles falaram que eu até que falava inglês direitinho. Uhum. E aí, superando essa barreira, a gente veio pro Brasil, fez um grande trabalho. O app grátis no Brasil, em termos comerciais, foi super bem. O sócio principal, francês, até veio pro Brasil supervisionar o nosso trabalho e tudo mais. Putz, nem fala, né? Ele mais atrapalhou do que ajudou. Esse episódio é fantástico, porque as coisas estavam tudo redondinha, os clientes, aí visita, né? Eu lembro muito bem disso daí. Vamos marcar então um roadshow com alguns dos nossos principais clientes, né? E aí o cara veio com o ego francês...
querendo dizer para os caras aqui do Brasil como é que as coisas funcionavam e, enfim, o cara desfez mais negócio do que construiu. Mas no final a gente acabou fazendo um grande trabalho. Infelizmente a gente teve o problema do Upgrades ter ficado grande demais, ter sido um sucesso nos Estados Unidos, e a partir do momento em que você começa a manipular o ranking da Apple Store nos Estados Unidos, isso acaba sendo um problema, né? O Upgrades foi um sucesso até quando a gente voou abaixo do radar. Exatamente. Quando a gente começou a voar acima do radar, e as pessoas não têm noção dos números. A gente tá falando, acho que de 2013, se eu não me engano, o app grátis no mundo, a gente conseguia entregar 1 milhão de downloads por dia em propaganda. Se você voltar em 2013, olhando os números hoje, 1 milhão de downloads de uma recomendação que a gente fazia, são números absurdos. A pena, triste que naquela época não tinha verba para comprar todo o volume que a gente conseguia entregar. Então eu lembro que a nossa maior dificuldade era convencer os clientes que valia a pena aquele tipo de recomendação que a gente fazia, né? Porque era uma recomendação, você lembra o Gabriel, os textos que ele escrevia? Maravilhoso. As pessoas baixavam o app grátis, mas para ler os artigos diários, que era a forma que era escrito aquele texto, do que propriamente interessado no aplicativo, né? Eu te digo, 10 anos se passaram e não existe nenhum outro canal hoje que seja capaz de entregar esse volume nessa condição. Aqui no Brasil a gente conseguia entregar 40, 50 mil downloads por dia. Chegou a entregar 70. E era fantástico porque o pessoal entendeu o que fazia o app grátis, né? A gente fazia uma recomendação, as pessoas tinham um app, na verdade começou por e-mail, né? Vamos voltar. Antigamente, no início as pessoas recebiam um e-mail falando de uma recomendação de um aplicativo. Aí depois a gente lançou um aplicativo onde a gente recomendava outros aplicativos. E isso impulsionava o nosso cliente a virar número 1 da Apple Store, né? E quando o Rafael pontou bem, quando a gente começou a voar acima do radar e a gente entrou no mercado americano, foi basicamente um mês. E começou muita exposição, a Apple olhou e falou, acho que esses caras estão ganhando dinheiro nas minhas costas. Porque você olhava para o ranking da Apple Store nos Estados Unidos, no mundo, os top 10 tinham 4 aplicativos que eram nossos. A gente determinava quem ficava no top 1, né? E aí a gente foi banido. Então foi uma história... Pra mim foi bem triste, porque eu nunca tinha ganhado tão bem na minha vida quanto eu ganhava naquela época. E do dia pra noite você ter um salário quase de jogador de futebol e depois ficar a ver navio é bem complicado. E aí novamente a gente volta a ter que pegar o nosso ego e voltar pra baixo e começar de novo. Mas aí a história, pra mim, ela fica mais interessante pra você e começa a ficar menos interessante pra mim. Porque a gente trabalhou junto, a gente começou a ganhar dinheiro junto. E eu lembro que logo que aconteceu isso, o Bernardo Giacometti estava montando uma agência dentro da empresa dele. E ele me perguntou assim, falou, Vlad, você tem alguém para recomendar para fazer o que vocês fazem? Porque eu quero fazer o que vocês fazem, mas internamente só para os clientes que eu tenho aqui. A gente não vai sair competindo no mercado, a gente não vai fazer nada, né? Aí eu falei, poxa, tá acontecendo isso aqui com a App Grátis, tem o Rafael. Você lembra desse episódio? Aí você foi trabalhar lá com o Red Umbrella. Red Umbrella, né? Exatamente. Que não durou 3 meses. Aí o meu amigo Bernardo Giacometti, que espero que esteja assistindo, pega o meu camisa 10 e entrega para o Fernando Nigri. O Fernando que na época se chamava Billy, já na época se chamava Billy. Pega e fala assim, ô Fernando, eu tenho uma pessoa aqui que eu não vou aproveitar mais, que acho que seria ótimo para você. E basicamente ele entrega o camisa 10 do meu time, do meu ex-time, né, pro meu concorrente. Então, foi complicado no início, eu fiquei muito bravo com o Bernardo. Eu falei, pô, como que ele pede uma recomendação, eu indico a melhor pessoa que eu tinha para indicar para posição, em 3 meses ele desiste do projeto, e em vez de ele falar, Vlad, e aí?
que a gente faz com o Rafael? Você quer ele de volta? Tem espaço para ele? Vamos fazer outras coisas? Não, ele simplesmente recomenda a pessoa para o meu principal concorrente. Não era o principal concorrente, mas um dos concorrentes, né? Mas no final eu fico feliz que a história deu certo. E aí eu queria que você compartilhasse, Rafa, a sua chegada na Bilids, porque a gente está falando aqui, ó, de uma jornada que você é recurso, funcionário, sócio, country manager de uma empresa espanhola, volta a ser recurso de uma empresa francesa, de um aplicativo que era bacana, volta a ser recurso de uma empresa que era do Bernardo e vai parar na empresa que você hoje é sócio e CEO da empresa. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua chegada na Bilids e como que você está hoje. Tá. Eu entrei na Bilids muito... O Fernando acreditava no meu trabalho e o Bruno, que era o outro sócio da empresa, o Bruno Augusto, não vou dizer que ele não acreditava, né? Mas ele, por ter um posicionamento mais comedido, vamos dizer assim, conservador, ele achava que o meu salário era astronômico para o tamanho da empresa, e nem era assim tão grande, mas ele achava que era um risco muito grande me contratar, porque eventualmente poderia não dar certo. Então ele bateu muito nessa tecla com o Fernando, e o Fernando, muito hábil como sempre foi, e convenceu o Bernardo de que o Bernardo tinha que pagar metade do meu salário e a Bilids outra metade. E isso aconteceu por uns 3 meses, até eventualmente o Bernardo falar com o Fernando que para ele não aportava tanto o meu trabalho ali, porque os clientes que ele tinha na época, Oi, etc e tal, estavam parando. E aí eu já tinha 3 meses nessa condição, o Fernando mostrou pro Bruno que eu aportava, né? E aí a Bilids efetivamente começou a me empregar de forma integral, vamos dizer assim. E na Bilids eu tive um desafio muito grande, porque era de fato uma empresa bastante pequena. Basicamente a gente tinha um cliente muito grande de consórcio. E de novo, a gente gerava leads, pessoas interessadas em comprar consórcio, para uma operação de call center que ligava de forma instantânea para os clientes para vender consórcio. Então era uma loucura, porque se os caras ligavam e não vendia, a culpa era minha, que não estava gerando lead de qualidade. Nunca era do operador que não estava fazendo o trabalho direito, enfim, que o discador que não discava o número certo, enfim, tudo bem. Mas foi um tempo onde a gente trabalhou muito, muito, muito forte em algo que era vendido ali de forma instantânea. E isso me gerou muito, muito aprendizado. E aí eu ficava pensando em formas de cada vez mais construir ou conquistar a audiência para conectar com outras campanhas, ou com aquela própria campanha ou com outras, né? E eu sabia que ser o dono da audiência era melhor do que ser apenas o dono de um deal comercial. O broker, né? Eu vendo a campanha de lead a R$10 o lead e eu preciso de alguém que vai entregar os leads para mim a R$7. Era basicamente esse o meu business na Elória, por exemplo. E acho que era boa parte do que a Edlead fazia também. E aí eu pensando assim, porra, cara, vamos lá. Eu tenho o trabalho de conseguir o lead a R$10 comercial, né? Aí conquisto esse deal de R$10 e repasso 7 para um terceiro que tem a audiência. Então talvez se eu tiver a audiência, eu possa ficar com os 10 para mim. Óbvio que não exatamente assim, mas era essa a minha premissa. Meu objetivo
era aumentar a margem da empresa, que era uma dificuldade que eles tinham. Uhum. E eu pensei, cara, essa é a forma da gente conseguir fazer. Se a gente tiver audiência, se a gente for dono de uma base ou de um pool de usuários e tal, a gente passa aí a ser o dono da bola, vamos dizer assim, né? Aquele cara que a mãe chama e fala, ah, a bola é minha, eu vou, entendeu? E pra mim isso foi sempre muito claro, e é o que hoje, ainda até hoje, determina tudo que eu faço, sabe? Eu acho que quando você constrói, você é capaz de construir audiências, monetizar é a parte mais fácil, né? Então, por exemplo, se você falar, eu vou começar aqui a produzir um conteúdo, mas tá bom, como que você vai produzir esse conteúdo se ninguém vai assistir o... Produzir é muito fácil, exatamente. Se você quer ser um cara do Instagram, um influencer, algo assim, se você não tiver capacidade ou acesso a, depois, a audiência, cara, você vai ter um grande trabalho de desenvolvimento de conteúdo, mas um conteúdo que ninguém vai ler. Então, isso é um ponto muito, muito, muito importante que eu acredito. Então, como é que eu comecei a pensar em construção da audiência? Primeiro, era o óbvio, né? As pessoas, elas se inscrevem numa página. O que a Bilids fazia com os dados das pessoas que se inscreviam nas páginas? Nada. Nunca se disparava um e-mail para ninguém, não fazia nada disso. Então eu falei, cara, vamos começar a trabalhar essa base interna. Só que aquilo era muito limitado, né? Tinha um volume pequeno. Aí eu pensei, como que a gente vai fazer para ter bastante gente? E aí, cara, nesses pensamentos aí, eu vi... eu tava no Shopping Morumbi, tinha comprado lá umas coisas, estava com as notas fiscais. E aí tava tendo aquelas promoções de shopping, né? Ganhe um Audi, você inscreve aqui, bota aqui os cupons, os cupons fiscais e pega aqui um voucher para preencher para concorrer ao carro. Eu tava lá com as notas fiscais, falei, cara, vai que eu ganho isso aí, né? Beleza, aí eu fui pro guichê. Aí falei com a moça, olha, eu queria preencher aqui, como é que eu faço? Ela falou, ó, tem que pegar a fila. Eu olhei a fila. Caramba, mano, uma fila gigantesca pra ganhar o Audi. Eu fiquei até com preguiça, mas fui na fila. E na fila eu pensei, cara, um monte de gente aqui, Shopping Morumbi, todo mundo tem dinheiro. Mas tá ali acreditando naquela fezinha de vai que eu ganho e tal, né? Eu falei, cara, e se eu fizesse isso na internet? Sorteasse um carro gratuitamente, ia ter milhões de pessoas que iam se inscrever. Não, mas eu tenho que comprar o carro e tenho que fazer isso, publicidade na internet. Mas será que essa conta fecha? Enfim, rabisquei um projeto num guardanapo de papel, mostrei pro Fernando, falei, cara, eu acredito nisso aqui. Se a gente comprar um carro legal, um carro que vai chamar a atenção das pessoas, criar um formulário na internet, debaixo de um site que pode se chamar Big Prêmio, fazer uma campanha de publicidade, a gente vai ter um custo de aquisição aqui de usuários e tal, e depois a gente conecta todas as campanhas que a gente tem num flow sequencial, onde eu pergunto para ele, olha, eu sei qual é o CEP que você se cadastrou aqui, sabia que nesse CEP a Vivo tem uma oferta assim, 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 de internet, TV a cabo, etc e tal, e isso vai distribuindo os leads, pode ser que a gente faça um negócio vencedor. Ele olhou e falou, vamos fazer. Eu esperava que ele falava, cara, vamos ver aí qual é o carro mais barato pra gente sortear, pra gente ver devagarzinho. Não, ele falou, vamos comprar um Mini Cooper. Eu falei, caraca, o Mini Cooper Ele falou, meu, vamos fazer direito. Aí olhou quanto custava o Mini Cooper, a gente passou por todo aquele percalço de conseguir homologar a campanha, né? A autorização das promoções junto à Caixa Econômica, e, enfim, toda a parte governamental. Colocamos o Big Prêmio no ar.
E aquilo começou a fazer sentido. E aí eu fiquei apaixonado por esse tipo de negócio, né? E o Big Prêmio, ele seguiu por um bom tempo, só que eu tinha uma limitação de audiência, sabe? Uhum. Eu fazia publicidade, mas eu tinha uma limitação. As pessoas não buscavam, quero ganhar um carro na internet. Não tem volume isso, né? E as redes sociais não eram como é hoje, né? Não eram. Porque hoje tem muita gente vivendo sim. desse mercado baseado nos seguidores, né? Sim, não tinha. Não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha Instagram, não tinha Twitter direito. Enfim, não era um modelo tradicional de rede social assim como é hoje. Tinha bastante Facebook, talvez, mas com comunidades, não era assim, pessoas especificamente, né? Uhum. O YouTube também era bem ainda começo, né? Então eu tinha dificuldade no Big Prêmio de conseguir mais audiência. E depois, numa viagem que eu fiz para Portugal, porque a Bilids, ela sempre fez parte de uma holding portuguesa, então era comum a gente ir para Portugal. Eu acabei indo para a França e conheci um business chamado Clube dos Testadores. Uhum. E lá eu me apaixonei pelo negócio deles. Eles tinham um site que convidava as pessoas a se cadastrarem para testar produtos grátis. Uhum. Na França era normal a cultura de empresas distribuírem amostra, então eles conectavam as pessoas que se inscreviam com empresas que distribuíam amostras grátis e assim cumpriam a promessa. Eu falei, cara, vou fazer isso no Brasil. E expliquei por que eu queria fazer isso no Brasil. O principal argumento que eu tinha era é mais fácil comprar mídia, porque testar produtos grátis me dá um leque enorme. Muito maior do que quem quer ganhar um carro. Do que, exatamente. Não, talvez a promessa que é ganhar um carro seja mais forte, mas você tem muito mais audiência quando você fala quer testar o produto tal, quer testar o produto tal. É muito mais fácil você testar um produto do que ser sorteado para ganhar um carro. Esse é o meu ponto. Exato. E aí a gente fez. Lançamos o Big Tester em 2016, 15 talvez. E aí a gente começou a esbarrar na promessa para o usuário. O usuário se inscreve para testar produtos grátis. A gente tinha pouquíssimas marcas no Brasil distribuindo amostras. E eu falava pro meu chefe, que era o Bruno naquela época, o Fernando tinha ido tocar um outro business, né? Eu falava, cara, a gente tem que se preocupar com o usuário que se inscreveu no nosso site atrás de testar produtos. A gente não oferece os produtos para o usuário testar. Ele falava, não, vai lá no mercado, compra meia dúzia de chocolate e distribui. Eu ia no mercado, comprava meia dúzia de chocolate e distribuía, mas aquilo não me satisfazia, né? Eu queria que as marcas abraçassem esse projeto e entregassem os produtos para os usuários e tudo mais. E isso gerou um desgaste entre eu e o Bruno. Ele fazia um bom trabalho ali como chefe, no gestor da empresa, na Bilids, mas talvez ele não tivesse o mesmo sonho ou carinho pelos projetos como eu tinha. Eu era o idealizador dos negócios. Era o seu bebê. E ele via aquilo como uma landing page que as pessoas se cadastravam e depois a gente ia usar essa base para fazer dinheiro com outras campanhas. E eu já vinha, não, cara, a gente está construindo uma comunidade de usuários que se engajam conosco e a gente tem que tratá-los bem e tudo mais. E isso gerou uma insatisfação entre nós. E num dia de fúria, eu perguntei para ele se ele queria vender a empresa para mim, a parte dele. Ele olhou para mim e falou, tá bom, faz uma proposta. Eu falei, não,
não vou fazer nenhuma proposta, a empresa é sua, você valora ela pelo preço que você acha que ela vale, né? Pela energia que você coloca aqui, eu acho que você acha que não vale tanto assim. Então é melhor você falar. Isso eu pensei, não falei pra ele na época. E ele voltou com um número. Eu falei, cara, esse número eu não posso, mas posso esse e posso te pagar em 4 vezes. Ele falou, tá bom, aceitou. A gente foi pra Portugal, todo mundo topou que o Rafa, eu no caso, comprasse as participações do Bruno. E eu nunca falei isso ao vivo. E até então era segredo, mas eu vou falar aqui. Eu não tinha o dinheiro pra comprar. Eu fiz uma proposta pro cara sem ter o dinheiro. Pra falar que eu não tinha nada, eu tinha a primeira parcela das 4 que eu tinha prometido pra ele. Eu acreditava tanto no negócio que eu sabia que eu ia conseguir conquistar o resultado e ter dinheiro suficiente pra pagar ele. Uhum. Né? E eu conversei isso com o Fernando depois e ele falou, não, cara, tá aqui o dinheiro. Eu também acredito no projeto do mesmo jeito que você acredita. E ele ele me emprestou, mas sem impor nenhum tipo de juros Condição ou nenhuma. nada, condição nenhuma. Ele falou, cara, me paga depois como você achar que deve, do jeito que você puder, mas eu acredito em você, eu acredito nas coisas que a gente tá construindo junto e vamos surfar esse sonho aqui. Eu tô aqui na outra empresa, mas, cara, você tem autonomia total para conduzir esse negócio. E eu falei, uau. Agora, definitivamente, então, eu sou CEO de uma empresa, tem pessoas embaixo de mim, famílias embaixo de mim, sonhos embaixo de mim, não sou mais só eu sozinho, sentado numa cadeira importante. Ok, minha cadeira é importante, mas, de fato, É um grupo junto, né? Porque depende tem desse pessoas negócio. que dependem de mim. E isso mudou completamente a minha forma de enxergar tudo, né? E eu tenho muito orgulho da minha equipe, cara. Hoje os meus funcionários, elas entram na Bilids e continuam na Bilids por anos. Eu tenho funcionários que têm 7 anos, outros 6 anos, outros 5 anos. Eu não tenho ninguém que tenha menos de 1 ano de casa, sabe? Praticamente, assim. Uhum. Claro que quando eu tenho que fazer contratações, é óbvio, não dá pro cara ter 6 anos de casa, né? Eu tenho que contratar as pessoas mas as pessoas, elas se apaixonam pela forma como a empresa é e a forma como eu lido com elas. Todo mundo acha que eu sou um baita de um mercenário, porque assim, eu sou um cara duro na forma de agir, né? A gente combinou uma coisa, é aquilo, cara. E eu também não vou ficar aqui fazendo promessa pra você. Cara, se eu acho que não vai funcionar, se eu acho que o meu trabalho ele não vai ser efetivo pra você, eu vou dizer, irmão, eu vou ser ruim pra você, cara. Eu não vou te vender um lead a R$7, ou a 8, a 15 ou a 12. Se eu não acreditar que o lead que eu vou entregar pra você vai efetivamente ter utilidade. Eu acho que isso é o que mais tem no mercado, cara. O cara vende por vender pra fazer o dinheiro dele e se lasque o outro, entendeu? Eu não tenho essa pegada. Eu nunca chego pro cara oferecendo contratos de 1 milhão logo de cara, ou de 50, 60, 70, sei lá. Eu sempre falo, cara, vamos fazer um contratinho de 5 mil? 5 mil a gente começa, eu entendo como é o teu negócio, você entende como eu trabalho. Se a gente gostar, a gente evolui. E normalmente quando eu conquisto um cliente, cara, a gente vai trabalhando, e às vezes a gente tá igual os funcionários, a gente fica 3, 4, 5. Às vezes o cara sai, ou o business muda, ou a forma como... Enfim, a coisa acontece, mas a gente tem essa tradição de manter o cliente na casa, porque a gente entende na Bilids que se o cliente não ganhar dinheiro, não faz sentido eu ganhar. Eu acho que isso falta muito no mercado, cara. É importante você estar falando, porque assim, nós também tivemos essa experiência enquanto o Ed Lead esteve no mercado, até com o Ed Lead e Notify,
a gente tinha clientes que seguiam a gente por muitos anos, né? A gente teve a felicidade de fazer os lançamentos do e-commerce da L'Occitane, ficamos por diversos anos com a L'Occitane. A gente fez o lançamento da Empíricos, a gente ficou como fornecedor de leads para Por Empíricos anos. por anos, como exclusivo praticamente, né? Os canais de e-mail eram só com a gente. E, e, e o resultado que a gente entregou para Empíricos foi tão bom, porque as nossas primeiras reuniões com eles foram no escritório virtual. Eles tinham 3, 4 pessoas quando eles lançaram. A Empíricos é uma empresa gigante hoje que faz parte de um grupo financeiro enorme. E o resultado foi tão legal que no meio da pandemia, eu lembro que o Caio me mandou uma mensagem, o Caio Mesquita, fundador da Empíricos, falando: Vlad, o que você está fazendo? A gente precisava retomar algumas campanhas. E foi aí que você lembra que eu te liguei e falei: pô, a gente tem umas campanhas da Empíricos para rodar, porque a empresa minha já não estava. Vale frisar que parte do time que a gente tinha transbordado ele já para Bilids, porque quando a gente desmobilizou a Notify, a Adlead no Brasil, quando eu me mudei para os Estados Unidos, você absorveu praticamente quase o time todo, só o pessoal que era de dados que você não absorveu, mas todo o time nosso comercial, até o financeiro foi absorvido pela Bilids. E, pô, na hora, eu lembro que quando o Caio me mandou mensagem, eu falei: pô, Rafa, a gente precisa fazer umas campanhas. E a gente, durante alguns meses, se eu não me engano, 6 meses, a gente fez uma campanha forte para Empíricos, novamente de branding. E, coincidentemente, isso foi um pouco antes deles serem vendidos. Então, depois disso que eu entendi o objetivo do Caio de fazer a empresa daquela bombada de novo. Porque foram meses que antecederam a venda, né? Então, esse ponto que você fala de poder continuar por bastante tempo com o cliente é bem interessante. Cara, eu sou um cara muito favorável à qualidade ao invés da quantidade, sabe? Eu prefiro ter 2, 3 clientes onde eu tenho um nível de relacionamento muito alto do que ter múltiplos clientes que eu atendo mal. Mas você sabe que isso, né? Você falando assim, eu também sempre tive essa visão. Mas quando eu olho para trás, principalmente falando de Adlead e Notify, talvez tenha sido um erro estratégico meu ter focado em poucos clientes, porque eu comparava com alguns clientes, eles tinham 600 clientes faturando pouco, ticket baixo. Eu tinha 40, 50 grandes clientes com ticket médio alto. E no final, o mercado, quando estava querendo, as grandes empresas fazendo aquisição de empresas do nosso segmento, foram aqueles que tinham muitos clientes que foram vendidos. Eu lembro que concorrentes nossos foram adquiridos por bom volume de dinheiro e eram empresas que davam prejuízo. Enquanto, no meu caso, era uma empresa saudável desde o primeiro mês, dando muito lucro, só que ela tinha pouco cliente, a carteira de cliente não era tão atrativa, né? Então, é uma forma de olhar, depende do objetivo que a gente quer, né? Claro. Então, eu tive a infelicidade de ser pego por uma pandemia no momento que a empresa não estava bem. Foram contratações erradas da área comercial, que não estavam entregando o que precisava, foram perdas fantásticas, assim, que eu digo fantásticas, assim, que doeu na empresa. Eu lembro quando a gente perdeu a nossa principal comercial, a gente sofreu muito com isso, porque ela dava uma dinâmica toda para o time comercial, né? Então é uma pena quando isso acontece, mas faz parte do jogo. A gente partimos para a próxima. Então, se a Casulo hoje não existiria se tudo que eu fiz no passado tivesse dado muito certo. Então, devido a alguns erros que eu também cometi, hoje eu tenho a Casulo, né? Que é uma empresa que a gente investe em tecnologia, a gente investe em soluções, um pouco do que você está falando, que é para a gente ter as nossas próprias bases, os nossos usuários, o nosso inventário de monetização, né? Então... Você falando isso, me deu aqui um ponto, que claro, a gente tem aquela regra, né, de toda empresa precisa ter aquela regra do 80-20, né? Você é perigoso quando você tem em poucos clientes 80% da sua receita
e 20 ficam com outros e tal. Eu procuro trabalhar da seguinte forma: eu dificilmente sou o cara ativo comercialmente. Eu deixo a equipe fazer a prospecção Uhum. e eu olho nos clientes que eu enxergo muito potencial, é que eu acabo entrando e assumo um pouco o desenvolvimento do cliente, né? Uhum. Então eu acho que para uma empresa ter sucesso, ela precisa sim ter um pool comercial ativo, focado, trabalhando, vendendo os produtos principalmente de prateleira, e o executivo principal agindo dentro das contas mais importantes. É isso que eu faço e eu busco atuar. Porque antigamente, quando eu assumi a Bilids, ficava só eu ia vender. Uhum. Então, na verdade, a Bilids ela podia sair o nome Bilids, ficava só Rafael Company. Uhum. As pessoas compravam o Rafael e eu percebi que não, precisa ter pessoas até chegar até mim, Uhum. entendeu? Vendendo o conceito com um time embaixo. Aí você começa a construção de valor, né? E aí eu comecei a investir em projetos específicos dentro da empresa para construção de audiências, e sempre esse é o meu foco, né? Construção de audiência nesse segmento, construção de audiência nesse segmento, construção de audiência naquele segmento, para que esses projetos possam se tornar maduros o suficiente para se virar uma spin-off e aí sim Uhum. buscar ser vendido para alguém. Sim. Então o Push News foi esse caso, né, que era o nosso business de push notification, na nossa Sim. ferramenta SaaS de push notification. O Big Tester talvez esteja nesse ponto também, já tem o seu time embaixo. O Big Coupon, que é o nosso site de cupons também, já está bastante maduro. Uhum. E agora a gente está investindo forte numa vertical de PJ. É um projeto aí onde eu tenho um executivo que treina pessoas a serem hunters, vendedores de pequenos serviços para pequenas e médias empresas. Então, posso vender energia, posso vender a migração do bujão de gás para o gás encanado, posso vender serviços de telefonia, posso vender, enfim, eu treino um exército de pessoas para vender coisas para empresas num modelo muito parecido com o Uber, assim, Uhum. né? O cara entra sendo um consultor nosso, é treinado por nós e a gente possibilita a esse consultor ter acesso aos contratos e, consequentemente, ser remunerados pelas comissões que a gente tem direito ali. Uhum. Hoje a gente está com 70 pessoas trabalhando de forma ativa, Uhum. ligando para empresas, apresentando os produtos com iniciativas em projetos específicos, e tem dado bastante resultado, cara. E eu cuido da Bilids hoje dessa maneira. Legal, Rafa. Bom, um prazer tê-lo aqui. Essa conversa foi uma conversa interessante. O conceito, como eu te disse no início, é a gente poder compartilhar a experiência e dar crédito àquelas pessoas que nos ajudaram. Você é uma pessoa que contribuiu bastante aí na minha trajetória. Eu acredito que talvez eu tenha contribuído bastante também na sua, porque a gente Sim, sempre vai sem dúvida. trocando. Sem dúvida. Quando a gente se relaciona, a gente sempre deixa um pouco da gente naquelas pessoas que a gente se relaciona, né? Então, é isso que eu acredito. Obrigado. Obrigado você. Obrigado por ter feito parte aí da minha trajetória também. Se eu tivesse na sua posição fazendo um podcast sobre a minha vida, minha trajetória, certamente você estaria aqui sentado como sendo uma das pessoas importantes e que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Eu sempre achei que você, como gestor e chefe, vamos dizer assim, foi um cara sempre bacana, um cara que sempre buscou construir, um cara humano,
né? Que entende o lado humano das pessoas, enfim, e que é capaz de identificar talentos num lugar onde não necessariamente envolve ali o mercado que está inserido, ou seja, você pega um cara que vende bem sapato e transforma ele num vendedor de software, você sempre teve essa habilidade e eu sempre te admirei por tudo isso, cara. E sempre que eu puder ajudar você, seja em qualquer projeto, você sabe que eu posso. Você pode contar comigo aí. Legal, Rafa. Muito obrigado. É nóis, E valeu. você que está em casa, já tem a sua lista de pessoas que impactaram positivamente sua vida? Um abraço, até a próxima.